Bom dia, queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Mais uma vez temos a chance de estar juntos, estudando a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós prosseguimos estudando essa revista Compromisso, que tem como tema as cartas de Paulo. Essa revista vai abordar as duas cartas aos Tessalonicenses, também a carta a Timóteo, a Tito e a Filemon. E hoje vamos estudar a aula número 3, que é essa aula intitulada Santidade e Ressurreição. E o tema dessa aula aborda o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro de 1 Tessalonicenses. E eu quero começar lendo o texto com você. Na verdade, a parte mais importante dessa aula não são as explicações, mas sim a leitura do próprio texto. Eu imagino que você já pode ter lido esse texto aí na sua casa, se preparando para essa aula, mas ainda assim eu gostaria de ler novamente esse texto com você. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Enquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles,
entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Agora o capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda a forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Vamos orar agora, queridos, pedindo a bênção de Deus sobre esse tempo de estudo da sua palavra. Deus amado, Deus querido, te louvamos e te glorificamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos a tua palavra nas nossas mãos. Ainda hoje, Pai, vários povos sobre a terra não têm acesso à tua palavra. Ainda hoje, Pai, vários povos sobre a terra vivem em nações onde é proibido ter um exemplar da tua palavra.
e te louvamos e te glorificamos porque o Senhor tem sido bom para conosco, porque temos esse acesso tão fácil à Tua palavra, Pai, e às vezes não valorizamos essa bênção que o Senhor nos dá. Queremos clamar por esses povos que não têm acesso à Tua palavra ou que são proibidos de ter um exemplar da Tua palavra, que a Tua mão de poder atue nesses locais, para que em breve eles tenham também liberdade para ler e estudar a Tua palavra, Pai. Mas nesse momento em que iniciamos mais um estudo, queremos clamar a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. A Tua palavra é muito clara quando nos diz que apenas quando o Senhor abre o nosso entendimento é que podemos compreender as Escrituras. Não queremos ficar apenas, Pai, na leitura fria do texto, mas queremos que o Senhor, por graça e misericórdia, abra os nossos olhos, toque o nosso coração, nos faça enxergar para além da letra as lições e as orientações que o Senhor tem para as nossas vidas. Que ninguém leia esse texto, Pai, ou estude esse texto com o coração endurecido, com um coração fechado, com um coração que não se deixa tocar pelas Tuas verdades, mas que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai, vidas hoje sejam esclarecidas, vidas hoje sejam libertas, vidas hoje sejam transformadas pela ação e pela orientação da Tua palavra. Que vidas sejam inclusive salvas, Pai. Se alguém que ainda não entregou a vida a Jesus como Senhor e Salvador estiver hoje assistindo a essa aula, que também, Pai, pela ação do Teu poder e do Teu amor, essa pessoa compreenda que precisa de Jesus como Salvador e faça ainda hoje essa entrega, Pai. E que em breve seja possível louvar o Teu nome pelos frutos e pelos resultados desta aula. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, um detalhe que vale a pena lembrar antes de começar a estudar o texto em si, é que quando você clica no gostei, logo embaixo desse vídeo, isso não é um elogio para quem está ministrando a aula, mas isso informa aquele programa para que ele indique esse vídeo para outras pessoas. E assim, quando outras pessoas estiverem ali passando entre vários vídeos, vai surgir uma sugestão para que assistam essa aula. Então, não apenas essa aula que eu estou ministrando hoje, mas as aulas dos outros irmãos, pastores da nossa igreja, as pregações dos cultos, a cada vez que você clica como gostei, você está, de uma certa forma, evangelizando, porque você está fazendo com que o programa possa sugerir esse vídeo para outras pessoas que às vezes nem são crentes, mas poderão ser alcançadas e abençoadas por essa palavra, como hoje também nós estamos sendo abençoados. Então, se você puder, já clica agora no gostei para não esquecer depois, porque através desse clique você está levando essa palavra para outras pessoas que também precisam ouvir. Queridos, o apóstolo Paulo passa de maneira rápida pela cidade de Tessalônica, isso já foi estudado nas aulas anteriores dessa revista, mas apesar de uma passagem rápida, ele consegue evangelizar um grupo e consegue deixar ali estabelecida uma igreja. Estabelecido um grupo que vai se reunir para procurar conhecer mais a palavra de Deus e levar a mensagem da salvação em Cristo também para outras pessoas. E ele deixa algumas orientações nessa primeira carta que ele escreve depois do momento em que ele passa por lá e faz a criação dessa igreja. Depois de um tempo, ele escreve uma carta. E é exatamente essa primeira carta que ele escreve aos Tessalonicenses, ao povo da cidade de Tessalônica, que faziam parte da igreja que havia sido estabelecida pelo trabalho dele. Ele envia essa carta, onde ele vai falar de saudade, onde ele vai dar orientações, onde ele vai trazer palavras de consolação. E vamos hoje abrir a correspondência de Paulo, pegar um trecho dessa carta, que é palavra de Deus, e vamos estudar para extrair lições, orientações, ensinamentos para a nossa vida e para aqueles que nos cercam, que poderão aprender através de nós. Então abra, por favor, novamente a sua Bíblia, no texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e vamos observar algumas orientações muito importantes que estão sendo dadas dentro desse texto. Eu vou ler novamente de trecho em trecho para ir explicando e comentando para os irmãos. Diz assim:
Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e estáis efetivamente fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Olha que coisa interessante. Paulo estabelece uma igreja, reconhece que esse povo estava se dedicando a conhecer cada vez mais a Deus, a conhecer cada vez mais a palavra de Deus, mas pede a eles que eles continuem progredindo cada vez mais. Existem pessoas que no primeiro momento do seu contato com o Evangelho, naqueles primeiros anos em que houve a entrega da vida a Jesus, há um trabalho entusiasmado, há um desejo de participar das organizações da igreja, há um desejo de se aprofundar no conhecimento da palavra, mas conforme o tempo vai passando, às vezes vai surgindo uma espécie de uma letargia, um desânimo, uma falta de vontade de servir a Deus, uma falta de vontade de estudar a palavra de Deus. E quando vem esse desânimo, e entenda que esse desânimo vem sobre todas as pessoas, quando o desânimo vem, você pode se conformar com o desânimo e ele vai crescendo ao ponto de ganhar completamente o seu coração e a sua mente, ou você pode progredir e prosseguir cada vez mais no conhecimento de Deus e no relacionamento com Ele. E esse é um dos primeiros pedidos que Paulo faz dentro do trecho que nós estamos lendo. Ele pede: eu quero que vocês continuem progredindo cada vez mais. Queridos, não existe limite em relação àquilo que podemos aprender a respeito de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais existe para conhecer. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais descobrimos coisas novas e coisas maravilhosas para serem aprendidas. Por isso, nunca se conforme com o que você já sabe, nunca se conforme com a vida cristã que você já tem, nunca se acomode nesse desânimo que vai paralisando sem que você perceba, mas tenha um propósito no coração de progredir cada vez mais no seu relacionamento com Deus e no seu serviço a Deus. Na sequência, a partir do 2, ele diz: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Queridos, se você se converteu de verdade, o seu corpo se transformou em templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro de você a partir do momento da conversão. E a pergunta é: o que eu tenho feito com esse corpo que é morada do Espírito Santo? Entenda que santificação significa separação. Se separar de tudo aquilo que desagrada a Deus, de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, de tudo aquilo que entristece o coração de Deus. E a orientação da santificação não é para simplesmente retirar prazeres da sua vida. Não veja dessa forma. Porque, na verdade, toda vez que Deus nos dá uma orientação para nos abster de alguma coisa, essa orientação é dada para o nosso próprio bem. Todo o prazer que não vem de um ato de obediência a Deus, todo o prazer que não vem de um ato que está de acordo com as orientações da palavra de Deus, todo tipo de prazer que vem como um ato de rebeldia contra as orientações de Deus, é um prazer que custa caro e caro demais. É um prazer que em algum momento vai apresentar uma conta, e talvez seja uma conta que você não tenha condições de pagar. Entenda que a orientação da santificação, de se abster de tudo aquilo que desagrada a Deus, não é só por causa de Deus, mas é uma orientação que Deus nos dá para o nosso próprio bem. Como Ele é Pai e como Ele nos ama, Ele se importa. Se Deus não se importasse com a nossa vida, Ele deixaria cada um viver do jeito que quer, cada um fazer aquilo que tem vontade. E isso geraria a destruição dessas pessoas. Entenda que a santificação, as orientações de Deus para uma vida santa, corresponde a um ato de amor de Deus por nós, a um ato de cuidado de Deus para com a nossa vida.
E a Bíblia é muito clara quando nos diz nessa palavra que um servo de Deus, uma serva de Deus, não pode se prestar à prostituição. Entenda que o ato sexual foi criado por Deus, não foi criado pelo diabo. Quando Deus fez o ser humano, Deus construiu o ser humano de tal maneira que ele só poderia crescer e se multiplicar sobre a face da terra através do ato sexual. Foi Deus quem criou a biologia do homem e da mulher para que eles procriassem através da união entre os dois corpos. Mas o sexo tem que ser vivido dentro das orientações da palavra de Deus e não de acordo com a rebeldia do coração humano que quer fazer isso de qualquer forma. Na verdade, a Bíblia deixa muito claro para nós que o sexo é uma bênção de Deus para o casal casado. Para que o homem e a mulher que se casaram e que têm o propósito de constituir uma família possam desfrutar do presente de Deus relacionado ao prazer que eles têm quando eles se unem. E também para que eles possam produzir filhos que sejam bênção para a vida deles e que sejam criados para a glória de Deus. Mas entenda que quando o ser humano sai daquilo que Deus orientou, ele pode até ter um prazer por um tempo, mas é um prazer que vai ser cobrado em algum momento da vida. Todo ato de desobediência a Deus, todo ato de rebeldia contra Deus tem um preço. Em algum momento da vida, essa fatura é cobrada. Então entenda que para o seu próprio bem é importante que você se santifique, que você se afaste de tudo aquilo que vai contra as orientações de Deus, tudo aquilo que distancia você do Senhor Deus. Santificação não é prisão, muito pelo contrário. Santificação é libertação. Santificação é se libertar de coisas que aparentemente são boas, pelo prazer que elas produzem, mas que quando são feitas de modo rebelde e de modo infiel às orientações de Deus, são prazeres que vão custar caro demais. Pensa nisso com carinho, porque a sua vida está em jogo e o seu relacionamento com Deus também está. As orientações de santificação, volto a dizer, não são um aprisionamento. Prisão é quando alguém está preso a um pecado e não consegue largar. Mas, na verdade, santificação é libertação, porque você vai conseguir viver de acordo com os preceitos de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Foi Deus quem criou você. E Ele sabe qual é a melhor maneira de você passar aqui por essa terra, tendo o mínimo de sofrimento possível, quando você obedece e acredita na palavra de Deus. Na sequência, queridos, a Bíblia nos diz assim, a partir do verso 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. É muito interessante essa palavra. Um pastor pregou uma mensagem num domingo de manhã sobre esse tema, amai-vos uns aos outros. Quando foi no mesmo domingo, à noite, o pastor veio novamente pregar para aquela igreja e leu o mesmo texto bíblico e pregou exatamente a mesma mensagem sobre a importância de que o grupo ali presente vivesse esse amor e que eles se amassem uns aos outros. Quando foi na quarta-feira seguinte àquele fim de semana, o pastor leu o mesmo texto e pregou a mesma mensagem, dizendo amai-vos uns aos outros. Quando ele fez isso, um grupo de diáconos se aproximou dele no final do culto e falou, pastor, o senhor está bem? O senhor está passando por algum problema de saúde, algum problema talvez até de esquecimento? Porque o senhor pregou no domingo passado de manhã essa mesma mensagem sobre a importância de amar uns aos outros. O senhor pregou no domingo à noite a mesma mensagem e agora na quarta-feira o senhor pregou de novo a mesma mensagem. O senhor está bem, pastor? Por que o senhor está fazendo isso? Até quando você vai pregar essa mensagem, pastor? E ele então responde, até que vocês se amem uns aos outros. Até que vocês se amem uns aos outros. Porque, na verdade, queridos, eles tinham facilidade para identificar que a mensagem estava sendo repetida. Mas eles não tinham nenhuma vontade de praticar a orientação que estava sendo dada. O amor naquela igreja era apenas de palavras. Não era uma realidade de coração. Por isso, para eles, era uma novidade. Isso me faz lembrar
um texto bíblico lá no Evangelho de João, em que Jesus, na noite da despedida, quando ele vai passar pela prisão, antes de ser preso, ele reúne os discípulos e no meio daquele sermão da despedida, Jesus diz o seguinte: eu tenho um novo mandamento para dar para vocês, uma nova orientação para dar para vocês. Eu imagino talvez Pedro respondendo: Senhor, espera um pouquinho que vou buscar meu caderno, tem uma orientação nova, espera um pouquinho que eu quero anotar. E ele pega talvez seu caderno, pega lá seu lápis e diz: pronto, Senhor, qual é a orientação nova que o Senhor tem para nós? E Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Eu imagino Pedro um pouco desapontado ao ouvir isso e dizer: mas Senhor, o Senhor não ia dar um mandamento novo? Nós já ouvimos isso tantas vezes, isso já foi falado inúmeras vezes pelo Senhor. Cadê o mandamento novo? E Jesus responde: o mandamento novo é esse mesmo. Por que é um mandamento novo? Porque eles não cumpriam aquele mandamento ainda. Então, para eles, era realmente um mandamento novo. Quando nós conseguimos viver essa experiência de amar uns aos outros, de tentar entender por que as pessoas agem da forma como elas agem, e ter um olhar de resgate, de restauração, de levar alguém ao arrependimento e não de esmagar quem está no erro ou quem cai diante da prática de um pecado. Jesus não nos chama para destruir aqueles que pecam em nosso meio. Jesus nos chama para levar uma palavra de amor, de restauração, de admoestação em amor, ou seja, orientando a pessoa de que ela precisa consertar a sua vida, mas fazendo isso em amor, para que ela seja restaurada e ela volte a ser um soldado do exército do nosso Deus. Há um provérbio que diz que às vezes a igreja funciona como um único exército que atira e mata nos seus soldados feridos, quando na verdade a convocação de Deus é para sermos instrumentos de restauração, para chegar até aqueles que estão em erro, levá-los ao arrependimento e ajudá-los a ficar de pé novamente. A Bíblia diz: aquele que está de pé, olhe para que não caia. Aquele que hoje está agindo de forma correta e que às vezes tem tanta pressa em criticar e recriminar os outros, pode ser que amanhã também caia num erro grave e que se torne motivo de precisar de ajuda também de outros. A Bíblia diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Na sequência do texto, no versículo 10, e na verdade estais praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Observe que ele falou no início sobre aqueles que estavam obedecendo a Deus, sobre aqueles que estavam vivendo de um modo a agradar a Deus e precisavam progredir cada vez mais. E agora essa expressão está sendo usada de novo para falar do amor entre os irmãos, do amor dentro da igreja. E Paulo diz: eu sei que existe amor na igreja, mas isso pode aumentar, isso pode melhorar, isso precisa melhorar cada vez mais. E ele segue dizendo, no verso 11, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Paulo está dando uma orientação importante porque, de acordo com aquilo que inclusive vai ser falado lá no início do capítulo 4, alguns achavam que a volta de Jesus estaria tão próxima que pensaram que já não era mais necessário trabalhar. E por isso nós vamos ver Paulo dizendo em outro texto: aquele que não trabalha, que também não coma. Porque na verdade a volta de Jesus pode sim ocorrer a qualquer momento, mas a Bíblia não diz que é para a gente parar de trabalhar, vestir roupas brancas, ir para o alto de uma montanha, balançando aquelas flores, esperando a volta de Jesus. De forma alguma. Devemos prosseguir com a nossa vida, honrando a Deus no nosso dia a dia, evangelizando aqueles que nos cercam, mas tendo sim uma vida de trabalho, uma vida de dignidade, para que cada um possa conquistar com o suor do seu rosto o pão de cada dia. É a orientação da palavra de Deus. Na sequência, queridos, a partir do verso 13, ele diz:
Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Essa palavra, os que dormem, é uma forma um pouco carinhosa de amenizar a morte. É um eufemismo, é uma maneira de dizer menos agressivamente em relação aos que estão mortos. Então ele está dizendo, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que estão mortos, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. É muito interessante quando você vai num funeral de alguém que crê na palavra de Deus, de alguém que crê em Deus, e principalmente quando aquele que partiu para a eternidade era também um crente em Jesus Cristo, e o funeral de alguém que não crê na Bíblia, que não crê na palavra de Deus, que não conhece a salvação em Jesus Cristo, e que aquele que partiu também é alguém que não conhece a Cristo, que não entregou a vida a Cristo. É um desespero, queridos. Perder alguém que não conhece a Cristo é um desespero total. Mas quando é um funeral de um servo de Deus, de uma serva de Deus, existe a tristeza, mas não existe o desespero. Porque aqueles que ficam podem ter a certeza, podem ter a convicção de que para um crente em Cristo, a morte não é o fim. A morte se torna apenas uma porta que se abre para nos levar à presença de Deus quando nós morremos. Agora, quando alguém vive na terra distante de Deus, ao partir, também ficará longe dele. E essa é uma palavra que precisa ficar clara ao nosso coração. Eu já tive a oportunidade de visitar várias pessoas que estavam naquela fronteira, quase partindo. E sempre que eu tenho a chance de fazer uma visita como essa, e quando a própria pessoa, inclusive, já sabe que ela está prestes a partir, eu costumo dizer a essas pessoas que aquilo que está por vir, aquilo que nos aguarda na presença de Cristo, é ainda muito melhor do que os melhores dias que vivemos aqui nessa terra. Paulo diz que é incomparável, que as coisas que nos aguardam lá na presença de Deus, lá na glória dos céus, são infinitamente melhores do que os meus melhores momentos, do que os nossos melhores momentos vividos aqui nessa terra. Essa certeza nos traz força, nos traz consolo e nos traz esperança. Na sequência, o texto diz, verso 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Assim, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Para um servo de Deus, a morte não é o fim, é uma porta que se abre para o encontro com Deus, para o encontro com Cristo. Que essa certeza possa trazer consolo também para o seu coração. O capítulo 5 começa a tratar mais detalhadamente dessa segunda volta de Jesus Cristo. Diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. É muito interessante que existem pessoas que ficam fazendo contas, fazendo tabelas, tentando descobrir quando é que será a data da volta de Jesus. Alguns religiosos ao longo dos séculos tentaram marcar datas e foram frustrados, porque a Bíblia diz que Deus não revelou a ninguém essa data da volta de Jesus. Que essa data vai vir de modo repentino, como um ladrão que aparece de modo inesperado. Um outro exemplo que a própria Bíblia também nos traz nesse texto que lemos é de uma mulher grávida
que de repente é surpreendida pelas dores de parto e que fica naquela angústia, naquela aflição até o momento do nascimento. E ela é surpreendida, por mais que ela saiba que ela está numa gravidez, ela é surpreendida pelo momento exato em que as dores do parto surgem sobre ela. E do mesmo modo, a Bíblia deixa muito claro que a volta de Jesus é em um momento inesperado, em um momento em que muitos estarão vivendo as suas vidas achando que a volta de Jesus não vai acontecer, e quando estiverem pensando dessa forma, serão surpreendidos em um momento com o retorno de Jesus. É muito interessante que existem duas formas equivocadas de tratar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas tratam como se essa volta fosse tão iminente, fosse ser tão rápida, tão depressa, que eles não precisassem mais viver a vida deles. Isso é um erro, porque a Bíblia diz que exatamente porque não sabemos a data, devemos sim prosseguir trabalhando para Deus, servindo a Deus, mas ao mesmo tempo cumprindo com os nossos afazeres, com o nosso trabalho, com o nosso compromisso, enquanto aguardamos essa data da vinda. Porém, um outro erro é achar que essa vinda vai demorar tanto que eu não preciso me preocupar com isso. Como se isso fosse ocorrer daqui a tanto tempo que esse é um assunto que eu não preciso estudar. São dois erros. Um é achar que vem tão depressa que eu tenho que parar minha vida para ficar sentado esperando, vestido de branco, no alto de uma montanha, com flores nas mãos. Isso é um erro, queridos. Parar de viver a vida por achar que Jesus vai voltar tão rápido que não dá mais tempo de fazer nada e paralisar suas atividades. Por outro lado, achar que vai demorar tanto que eu não preciso me preocupar mais com isso é um outro erro. Veja, Deus poderia ter nos dado a data. E por que Ele não nos deu e fez isso de modo deliberado? Porque Ele quer que cada crente viva sempre pronto. Porque a qualquer momento, quando essa volta acontecer, se você está sempre pronto, você estará pronto. Essa é a ideia. Que você viva de um modo íntegro, de um modo santo, de um modo justo, de um modo que agrade a Deus, de tal maneira que a volta de Cristo não vai mais ser uma preocupação para você. A volta de Cristo é uma grande preocupação para quem está vivendo uma vida errada. A volta de Cristo é uma grande preocupação para aqueles que não entregaram a vida a Jesus ainda, porque eles vão sofrer as dores no momento dessa volta. Mas para quem está vivendo uma vida de busca fiel e sincera a Deus todos os dias, a volta de Jesus é motivo de alegria para você, não de tristeza. Por isso que os crentes cantavam lá no período do Novo Testamento, Maranata, ora vem Senhor Jesus, pode vir agora, venha Senhor, venha porque estamos prontos, estamos te aguardando. Entenda que estar pronto para a volta de Jesus não significa estar isento de todos os pecados. Porque a Bíblia diz que enquanto caminharmos nessa terra, estamos sujeitos a errar. E por mais que a gente se esforce para ter uma vida íntegra, justa e santa, erramos e erramos muitas vezes ao longo da nossa caminhada. Mas esse desejo de querer acertar, esse desejo de querer consertar cada erro que você percebe na sua vida quando compara a sua vida com a palavra de Deus, esse desejo de acerto, essa disposição para estar renovando e restaurando a sua vida a cada momento diante da presença de Deus, é a forma necessária para que você espere a volta de Cristo. Sabendo que Ele volta, mas ao mesmo tempo tendo nessa notícia não um motivo de desespero, mas um motivo de alegria, ao saber que você tem se esforçado a cada dia para estar pronto para esse encontro. Observe, queridos, aqui na sequência do texto, que ele prossegue dizendo, no verso 2, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, de modo algum escaparão. Observe, então, essa forma de esperar Jesus. Esperar de tal forma que a qualquer momento que Ele venha, Ele veja que você tem se esforçado para ter uma vida de agradar a Ele, de fazer tudo que está ao seu alcance para servi-lo de coração. Verso 4 diz assim,
Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-vos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Eu pulei aqui o verso 6 e 7. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então observe que o modo como nós devemos lidar com a volta de Cristo envolve 4 palavras. Envolve desejo, envolve conhecimento, envolve disponibilidade e envolve fortalecimento. Envolve desejo porque o coração do crente deve ansiar pela volta de Cristo. Volto a dizer, essa terra é muito boa, em vários momentos temos prazeres, temos alegrias, temos bênçãos, apesar das lutas e sofrimentos que esse mundo também tem. Mas quando você realmente entende que estar com Cristo é muito melhor, quando você entende que as promessas da Bíblia são verdadeiras, você passa a ter um desejo de que Jesus volte o mais depressa possível. Esse desejo de vê-lo face a face o mais depressa possível é um desejo presente em quem crê que essas promessas são verdadeiras. Se por um lado deve existir o desejo, também deve existir o conhecimento. Se você tem conhecimento da palavra de Deus, você não vai ficar apavorado com qualquer um que sai dizendo que a volta de Jesus já está acontecendo ou que vai acontecer imediatamente, porque a Bíblia diz que a volta de Jesus vai se manifestar como o relâmpago que sai do Ocidente e se mostra até o Oriente. Ou seja, do mesmo modo como o relâmpago no céu pode ser visto por todos, a volta de Jesus, quando ocorrer, será vista também por todos. Não vai ser necessário um dar notícia para o outro de que Jesus voltou, porque todos verão pela manifestação da presença de Cristo na glória dos céus. Do mesmo modo, devemos esperar a volta de Cristo com disponibilidade. Ou seja, devemos estar prontos para esse momento. Você está pronto? Se hoje fosse o momento da volta de Jesus, você está pronto para viver essa experiência? Queridos, na verdade, não é apenas quando você vê a glória se manifestando nos céus que Jesus volta para você. Um outro modo de Jesus voltar é quando somos convocados para nos encontrar com Ele na glória do céu, quando a morte nos sobrevém. Na verdade, queridos, a morte é uma realidade para todas as pessoas. E um dos modos de comparecer diante de Cristo é através da morte. Então pense bem como você tem vivido a sua vida e se você está pronto, seja para a volta de Jesus, que poderia ser hoje, seja para que você esteja pronto para a partida para a eternidade, que pode ser hoje também. Devemos estar prontos, porque não sabemos quando isso vai ocorrer. Diz o texto que devemos estar prontos, tomando como capacete a esperança da salvação. Você tem certeza de que se você morresse hoje, você iria para o céu? Você tem certeza de que se você morresse hoje, você teria a vida eterna? Você iria para a presença de Deus? Ou você não tem essa certeza ainda? Veja, a Bíblia diz que essa certeza, ela vem da entrega
da nossa vida a Jesus como Senhor e Salvador. Jesus declara lá no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O único modo de alguém poder ir a Deus após a morte é se aqui na terra entregar a vida a Jesus Cristo. Então, se você que está assistindo, você já pode frequentar a igreja há muito tempo, mas se você não tem essa certeza de que se você morresse hoje, você iria para o céu, isso significa que você precisa entregar a sua vida para Jesus. Precisa recebê-lo como Senhor e Salvador. E a minha sugestão é que você faça isso hoje, que você faça isso agora, porque você não tem controle sobre o momento em que você vai partir. Para que não aconteça de você ser chamado em um momento que você não espera e você partir sem o bilhete nas mãos, sem a sua certeza da salvação, sem a salvação em Jesus Cristo. Pense nisso e, se for necessário, faça a entrega da sua vida ainda hoje, para que você possa desfrutar da alegria de ter a certeza da sua salvação em Jesus Cristo. O texto prossegue dizendo, no verso 12, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Olha que coisa interessante. O texto está dizendo que Paulo está sendo usado aqui por Deus para pedir que a gente valorize e cuide aqueles que nos lideram na vida espiritual, os nossos líderes, os nossos pastores. Queridos, quando nós tratamos bem os nossos pastores, quando nós amamos os nossos pastores, nós estamos colaborando para que eles estejam bem e possam realizar bem o seu trabalho. É claro que um líder pode errar, como você pode errar também. E quando um líder errar, você tem liberdade para procurar esse líder e para dizer o que é que você não concorda ou o que você acha que ele poderia estar fazendo de uma forma diferente. Mas isso não significa agredir e atacar alguém que te lidera dentro da obra de Deus. Porque, na verdade, queridos, a Bíblia está sendo muito clara quando nos diz nesse texto que quando alguém age dessa forma, em algum momento vai ser cobrado por Deus. Líderes podem errar. E quando eles erram, precisam ser orientados. Mas isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é não tratar com o devido amor e com o devido respeito. O texto prossegue dizendo: e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns para com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, e que, do mesmo modo, consoleis os desanimados, ampareis os fracos. É uma orientação muito clara que a palavra de Deus está nos dando, de que você se ponha como instrumento nas mãos de Deus para que, através de você, pessoas possam ser fortalecidas na caminhada cristã. Quando ele diz nesse texto que você deve admoestar os insubmissos, e isso vem confirmando aquilo que eu acabei de falar, de você trazer uma orientação até para um líder, se for necessário, mas que você faça isso em amor e em respeito. Ele segue dizendo: consolar quem está desanimado. Qual foi a última vez que você foi instrumento de Deus para consolar alguém que está desanimado? Quando foi que você fez isso? Ampareis os fracos. Qual foi a última vez que você trouxe apoio para alguém que está fraco na caminhada com Deus? E sejais longânimos para com todos. A palavra longânimo vem de longo ânimo, ou seja, alguém que não desiste de tentar apoiar ou orientar alguém que precisa de ajuda e precisa de orientação. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. É muito interessante que sobre essa palavra do orai sem cessar,
Não permita que o fato de que algumas coisas que você pediu em oração não aconteceram te faça desistir de orar por situações novas que ainda estão nas suas mãos. Como já foi dito em outras aulas, existem pedidos que nós fazemos a Deus e que por alguma razão que só Ele sabe, Ele precisa responder não. Mas mesmo Deus respondendo com a palavra não, para alguns dos pedidos que eu faço, isso não pode me desanimar para trazer outros pedidos e outras questões diante de Deus, porque cada uma será tratada de forma individual e o fato de não receber uma certa bênção não significa que eu não posso pedir e receber outras bênçãos que eu também preciso das mãos do Senhor Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças é uma palavra difícil. Tem situações que é muito difícil dar graças. Mas quando ele fala em tudo dai graças, vem naquele mesmo pensamento de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então até as lutas e os sofrimentos da nossa caminhada, quando são por permissão de Deus, tem algum propósito que de alguma forma nos abençoa, por mais que a gente não consiga entender isso ou que a gente não consiga enxergar isso. Deus sabe os motivos, Deus sabe os porquês. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda a forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que essa epístola seja lida a todos os irmãos. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Queridos, que essa palavra de alguma forma tenha abençoado o seu coração. Que esse texto tenha sido resposta de Deus para algo na sua vida. Que a palavra de Deus prossiga sendo lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Vamos terminar com uma oração. Pai amado, Pai querido, queremos te louvar e te glorificar, porque somente o Senhor é o Deus poderoso para nos conduzir na caminhada da vida. Erramos, às vezes agimos de modo que te entristece, mas existe um propósito sincero no coração de cada um de nós, de consertar a nossa vida, para estarmos prontos para o momento da chegada do Senhor ou para o momento da nossa partida para a eternidade. Ajuda cada um dos que estão acompanhando essa aula, Pai, que ninguém fique insensível e nem despreparado, mas que cada um esteja pronto para o momento em que o Senhor voltará ou para o momento da nossa partida. Ajuda-nos a estar com o coração cheio da Tua presença e do Teu Espírito Santo, para enfrentarmos as batalhas dessa vida, mas ao mesmo tempo olhar com fé e com esperança para o momento da nossa oportunidade de Te encontrar face a face, Pai. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos receber a bênção final? Que o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti para evitar que homens maus e perversos te armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de ti para te amparar quando caíres. Que o Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de ti para abençoar-te e para fazer o que está além das tuas forças. Que assim te abençoe e te proteja o misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que te envia agora para transformar o mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Fiquem em paz. Amém.